Vamos iniciar aqui esse momento nosso, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estar junto com vocês. Deus conduzindo a nossa reflexão, a nossa formação catequética, tá? E nessa condução preciso apresentar para vocês alguns conteúdos, alguns temas que serão caros e que posteriormente iremos abordar um a um para fazer realmente sentido na minha formação catequética. Então, os temas que eu estou passando são necessários à nossa reflexão, tá? A nossa busca enquanto catequista, nosso entendimento, para que a minha prática da minha vivência educativa catequética seja relevante para as pessoas que me escutam, tá ok? Então vamos começar aqui, ou dar continuidade nesse bloco, que é mais curtinho, mas igualmente necessário. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar sobre teologia moral e catequese. O que a catequese tem a ver com teologia moral, né? Se a palavra teologia significa o entendimento, o estudo de Deus, né? E moral vem a ser o agir, né? Ou como eu faço algo, então eu tenho que perceber que Deus influencia o meu agir. E esse agir, ele vai influenciar na vida do meu povo, na minha comunidade, na minha igreja, no mundo como um todo. Então, se a pessoa que hoje eu converso, ela entende que as suas ações reverberam em toda uma comunidade, né? Uma ação que eu faço com alguma pessoa, uma ação, sei lá, de segregação, de ser mais enfático em alguns pontos, ou sei lá, uma certa violência, aquilo que eu faço impacta na vida da minha comunidade. Ela está ligada e interligada com muitas situações da vida. Então, o meu agir tem que ser um agir reto de coração. E o agir reto de coração é o tema dessa teologia moral, que vai mostrar para a catequese como que ela deve agir. Como que esse catequista tem que formar e informar o seu povo. Ok? Então, vamos bater um papo sobre essa teologia moral e alguns temas dentro da catequese que se tornam relevantes demais, tá bom? Quando nós falamos sobre teologia moral, nós temos os valores morais, a consciência cristã e a maturidade. Tá? Eu não posso querer cobrar de uma criança o que eu vou cobrar de um adulto. O entendimento da vida que esse jovem tem, ele ainda assim permite algumas escorregadias, ele permite alguns tropeços, tá? E eu tenho que entender o tempo de cada um, o tempo de plantar, de colher, como a palavra nos diz. Tá? Então, eu tenho que perceber que a consciência cristã, ela nasce a partir de uma maturidade. E a maturidade, ela vem a partir de uma experiência dentro da minha comunidade. Então, a consciência cristã, o jeito de agir cristamente falando, vem a partir da minha vivência dentro da minha comunidade. Começa na minha família e extrapola para a minha igreja, minha comunidade, e depois vai muito mais além no meu agir espontâneo, tá? Então, quando nós falamos sobre essa consciência moral, eu quero trazer depois, vou até pedir aqui para o nosso produtor, depois colocar a pirâmide dos estágios de Kohlberg, tá? Os estágios de Kohlberg, eles são 6 estágios, tá bom? Que o mais básico desses estágios, ele é quando eu faço algo motivado pelo medo da punição. Se você olhar a história do povo de Deus, Deus era o Deus que castigava, era o Deus da guerra, era o Deus que causava dor, que feria os primogênitos. Tá? Então, nessa pirâmide dos estágios de Kohlberg, eu tenho lá embaixo, no primeiro degrau, eu faço algo com medo de ser punido. E aí nós vamos avançando nesses estágios, nós vamos perceber que um segundo degrau, eu faço algo motivado pela recompensa. Então eu vou na minha igreja porque eu sei que Deus vai me abençoar e eu vou ter um trabalho novo.
Eu vou ter a minha casa que eu sempre sonhei. Eu vou comprar o carro que eu sempre quis. Eu vou me livrar daquela doença. Tá? E lembrando que esse é o segundo estágio. O terceiro degrau, tá? Ele é motivado pela aprovação social. Peraí, eu preciso fazer desta maneira porque o meu pároco e a minha comunidade estão vendo. E se eu não fizer, o que vão falar de mim? Num quarto degrau, ele é motivado pela manutenção da ordem social. Ou seja, vou fazer algo de certo, de correto, porque se a minha comunidade perceber, isso eu posso provocar uma desestabilização. Então eu faço olhando o coletivo, não porque eu internalizei algumas verdades e aquilo está como valor na minha história, como valor na minha vida. Tá? E aí nós estamos entrando lá na pontinha final dessa pirâmide, no nosso quinto estágio, que ele é motivado pela proteção do bem-estar coletivo. Eu faço algo que eu acredito, e esse algo que eu acredito, ele faz bem para uma coletividade, para uma comunidade. Tá bom? Então eu tenho que perceber que dentro dessa possibilidade, desse bem-estar, esse bem-estar é coletivo, mas eu acredito, diferente do quarto estágio, quando eu faço para manter o bem-estar da coletividade, mas eu não acredito naquilo que eu estou vivendo. Tá bom? E lá no último estágio, no estágio mais depurado, eu tenho as minhas ações, elas são motivadas pelos princípios éticos universais. Mesmo que eu faça algo que venha me prejudicar, eu faço, porque isso é um princípio ético universal. Vale tanto para mim como para o outro. Eu trago uma historinha para contextualizar aqui com vocês. Há um tempo atrás, um policial americano voltava para casa depois de várias e várias horas de trabalho. Ele se distrai mexendo no celular enquanto dirigia e ele passa o farol vermelho. Nesse momento, esse policial desce do carro, pega o seu bloco de notas, dá a multa a si mesmo e continua o seu percurso para casa. Esse cara compreendeu um princípio ético universal. Esse princípio ético universal, ele é independente se aquilo vai me prejudicar. Mas se eu coloquei isso como uma verdade, mesmo que eu pise na bola, eu tenho que pagar, eu tenho que criar uma punição por conta disso, eu tenho que perceber que aquilo que eu fiz foi errado e assumir as consequências desses atos. Tá? Então, quando nós falamos sobre essa grande busca por entender como que um cristão deve agir, eu tenho que perceber se eu faço tudo motivado pelo medo, ou eu faço tudo porque eu entendi que aquilo é um valor que vai servir para mim, para você, para a coletividade e vai contribuir para o bem-estar social. Tá bom? Beleza? Um outro ponto que nós não podemos deixar de abordar dentro dessa revelação catequética, nessa busca por transformar o agir de todo cristão, eu tenho que falar sobre pecado. Né? O que é o pecado? O que é a graça de Deus? Será que o meu pecado é tão grande que a graça de Deus não me alcança? Ou será que, sabendo que a graça de Deus existe, eu posso fazer qualquer coisa porque Deus me alcança na minha graça? Não é? Então, perceber que o pecado, infelizmente, faz parte da natureza humana. E que Deus vai encontrando meios de nos santificar. Isso é a graça. É quando Deus encontra meios, mesmo dentro das minhas dificuldades, mesmo dentro das minhas incredulidades, Ele vai encontrando meios de me mostrar que eu sou e eu preciso ser uma pessoa melhor. Tá bom? Isso é importantíssimo, tá? Então nós estamos terminando aqui esse nosso encontro, né? E eu não posso deixar de abordar ainda alguns pontos importantes, que são eles, as bem-aventuranças. Falar do agir moral sem olhar para as bem-aventuranças é esquecer parte importante dessa mensagem, né? Bem-aventurados os pobres de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram. Como encontrar respaldo dentro
dessa dinâmica de ser pobre, de ser triste, de estar aflito? O que Jesus quis dizer com isso? Não é? Então, quando nós estamos dentro desse caminho formativo catequético, um texto que eu não posso deixar de estudar é o texto das bem-aventuranças. E é um convite que eu faço hoje para você. Estude as bem-aventuranças. Reúna com o seu grupo e estude as bem-aventuranças. O que quer dizer cada linha das bem-aventuranças? O que quer dizer ser pobre na visão de Jesus? Será que é a pobreza material? Ou ela fala de um desapego? Não é? Tá bom? Então é um convite que eu faço hoje para você. Estude as bem-aventuranças. Tá? E um outro ponto que eu abordo com vocês, importantíssimo aqui, é sobre sexualidade. Sexualidade e moral. Sexualidade não é apenas falar do sexo, né? Da conjunção carnal. Sexualidade é uma força que todos nós, seres humanos, temos, que foi colocada por Deus, que é a força do relacionamento. E não apenas do sexo entre esposo e esposa. Tá? Sexualidade é uma força de relacionamento existente dentro de cada pessoa. A forma como nós direcionamos esse relacionamento, né? Isso vai mostrar o entendimento que eu tenho, o respeito que eu tenho pela pessoa do outro. Então, sexualidade não é sexo. Sexualidade é essa força moral que existe dentro de mim e que me impele a ser uma pessoa melhor. Tá? Gente, falamos muito aqui hoje sobre alguns conteúdos importantes. Fizemos um bloco de 4 aulas aqui falando dos conteúdos importantes que nós, catequistas, devemos estudar. Tá bom? E a partir de agora nós vamos começar um outro processo, a tentar destrinchar cada um desses blocos, cada um desses temas. Tá bom? Então, já estão com vocês as aulas. Revejam, estudem, busquem os temas que eu fui falando novamente aqui e que a gente possa, a partir desses temas que nós estamos conversando, falar sobre essa grande experiência de Deus. Ok? Obrigado por tudo, forte abraço, fique com Deus e até mais, gente. Tchau para vocês.